por fim, vamos completar aqui agora o corpo. Vamos unir os braços, fazer a blusinha, o detalhe do cinto e prender a cabeça. Vou começar pelo braço aqui. Então, um anel mágico, 6 pontos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Próxima carreira, 6 aumentos. Vou fechar melhor esse anel mágico aqui. Nesse último ponto, vou colocar o marcador. Temos 12 pontos e agora eu vou subir 3 carreiras contornando esses 12 pontos. Só ponto baixo sobre ponto baixo. Depois das 3 carreiras, até passei o marcador e agora eu vou começar aqui com 4 pontos. 1, 2, 3, 4, 2 diminuições seguidas. 1, 2, e aí eu termino com mais 4 pontos também. 1, 2, 3, 4. Aqui a gente ficou com 10 pontos e agora eu vou subir 15 carreiras contornando esses 10 pontos. Vou organizar esses fios aqui pra dentro, assim vai me facilitar. Deixo o marcador aqui embaixo e aí eu só faço ponto baixo sobre ponto baixo, contornando esses 10 pontos. Olha aqui o tamanho que fica esse braço. Desse tamanho aqui, essas carreiras retas, ó, as 15 aqui. E os 2 bracinhos são iguais. A gente precisa dos 2 antes da gente continuar seguindo aqui no corpo. Com os 2 bracinhos feitos, agora a gente pode retomar aqui o corpo. Para troca de cor, eu deixei esse azul assim, né? Para poder passar aqui a agulha. Eu vou encaixar o fio da pele aqui e fazer uma correntinha. A gente tem 30 pontos aqui no short, então vou fazer 30 pontos baixíssimos usando a alça ali de trás, a alça de lá. Então, passando aqui os 30 pontos, só pra gente poder deixar a pele por dentro do short. Vou puxar esse azul aqui para poder arrematar. E já vou fazer um nó naquele começo. 1, 2. Eu vou deixar aqui para dentro. Chegando aqui no final, já fiz os 30 pontos. Minha próxima carreira vai ser fazendo 30 pontos, pontos baixos. Também pegando na alça lá de trás. Só que aqui, ó, a gente pega assim a metade, ó. Isso. Passando a agulha pelo meio do ponto baixíssimo. E aí eu faço os 30 pontos baixos. Desse jeito. Chegando no final, vou colocar o meu marcador. E depois disso serão mais 8 carreiras contornando esses 30 pontos. Aí a gente pega o ponto normalmente depois dessa carreira aqui. Os bracinhos a gente vai unir. Agora eu vou subir esse marcador depois dessas 8 carreiras. Só passar ele aqui pra cima. E pra unir esse braço eu vou fazer 7 pontos. Pra mim, serão 7. Pra que você consiga colocar os braços bonitinho, né, na lateral, vira de frente pra peça, assim, e dobra essa parte aqui em cima. A gente vai encaixar o bracinho bem nessa lateral. Vou até pedir ajuda aqui do alfinete, vou encaixar um alfinete nessa parte. O pontinho da lateral desse outro lado também vou encaixar. E agora eu preciso contar quantos pontos eu faço até chegar aqui nessa lateral. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. E eu encaixo o meu braço aqui. Quantos pontos eu preciso fazer
depois para chegar até aqui do outro lado. Então, você anota isso tudo para poder ver se vai ficar igual ao meu, se vai ficar reto, com os bracinhos assim para a parte da frente. Só nessa carreira. Então, vou fazer aqui os 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou pegar um dos bracinhos e a gente não vai deixar ele de qualquer jeito. Se você reparar, essa parte aqui da frente, ela é mais alta, tem mais volume do que essa parte de trás. Então, essa parte aqui vai ser a parte da frente. Então, quando a gente for colocar o bracinho, deixa essa parte aqui virado pra frente, desse jeito. Isso vai acontecer para os 2 bracinhos. Então, você escolhe deixar eles pra frente, achata essa parte, aperta, que a gente encaixa eles assim. Com essa parte da mão, que é maior, que tem mais volume pra frente. Quando a gente termina de fazer aquelas 15 carreiras do braço, a gente corta e eu só vou passar o meu fio ali pra dentro. Desse jeito. Então, aqui, já achatei, já sei onde que eu tenho que encaixar. Vou voltar com a minha agulha pra cá. Eu vou encaixar no pontinho bem da lateral, onde eu tinha dobrado o braço. E vou fazer os 10 pontos que a gente tem nesse braço aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais um, 10. Agora, nessa parte da frente, serão 16, mas é aquilo que eu falei. Aperta aqui, encaixa o alfinete até esse canto e conta quantos pontos você tem que fazer desse próximo aqui até chegar no alfinete. No meu caso, serão 16 pontos. Então, já vou encaixar aqui no próximo ponto. Deixa bem apertado, e pra gente apertar, pra não ter um buraco aqui embaixo do braço, só puxar aqui. 1, 2. Aí o buraquinho fica bem pequeno. Ah, dá pra gente deixar sem buraco nenhum, ó. Uma dica bem legal aqui. A gente vai encaixar aqui nesse mesmo ponto. Isso é para não ter buraco nenhum. Mas se você não tiver problema com esse espacinho que fica embaixo do braço, continua seguindo, até porque ela vai usar uma blusa. Mas isso serve também para as outras bonecas que você tem que encaixar o braço assim. Nesse mesmo ponto aqui, que a gente já encaixou o braço antes, eu vou encaixar nele de novo. Vou trazer o fio aqui pra frente. Vou encaixar no próximo e trago o fio pra frente. Agora eu laço e tiro tudo. Pronto. É como se fosse uma diminuição, só que a gente só conta esse ponto aqui, então. Esse foi o primeiro. Agora sigo fazendo os pontos normais. São 16, então já tem 3 aqui. 4. 5. Aqui ficou bem mais fechadinho. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
13, 14, 15, 16. O outro braço. Encaixei. Vou puxar aqui para não deixar buraquinho. E já vou fazer os 10 pontos que tem nesse braço de cá também. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou fazer aquele ponto daquele mesmo jeito, para poder deixar ele mais apertadinho. Então, no último ponto aqui, que tem do corpo, aquele antes de juntar no braço, vou encaixar no mesmo lugar e trago o fio aqui pra frente. No próximo ponto, a mesma coisa. Trago o fio pra frente. Tenho 3 na agulha. Laço, tira tudo. Pra terminar, eu vou fazer 7 pontos. Aquele ali já foi o primeiro. 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Marcador pra cima. Agora, nós temos 50 pontos, porque conta com os braços. Esse fio aqui que fica sobrando, vou só puxar, ó, puxei aqui, puxei do outro lado e vou fazer 2 nós. Com muito cuidado, eu não vou fazer esses 2 nós com o braço esticado, porque eu quero que ela fique com o braço normal. Então, eu vou grudar aqui no corpo e vou fazer os nós. Pode ser frouxo. Deixar essa parte bem frouxinha, que é pra ter movimento, tá? Esses outros fios você corta ou deixa aqui pra dentro? Vou deixar de canto por enquanto, porque a gente precisa preparar o arame pra deixar esse bracinho articulado. A gente não vai encaixar o arame agora, mas é interessante já preparar. Tem esse arame aqui que é de fazer pulseiras. E ele é muito, muito maleável. Ó, qualquer coisinha ele já dobra. Mas serve arames mais rígidos, né? Aqueles fios de telefone, por exemplo, que você não estiver mais usando, serve para fazer, para encaixar aqui e deixar ele articulado. Mas tem que ser arame, porque você tem que conseguir dobrar. Mesmo que com dificuldade, talvez o fio seja um pouco grosso, você tem que conseguir fazer o movimento. Por exemplo, se ela quiser deixar o braço na frente do corpo, um pouquinho assim, que o arame segure e fique esse movimento com o braço. Então, não serve encaixar aqui um canudo de plástico, porque ele não vai ficar. Ele vai deixar o braço um pouco mais firme, né? Quando a gente apertar, a gente vai sentir que tem alguma coisa lá dentro. Mas se dobrar, o canudo, ele não segura. Por isso o arame. E para medir, geralmente são 40 centímetros. Então, se você tiver uma fita métrica, uma régua, você corta esses 40 centímetros. Mas se não tiver, não tem problema não. Eu vou esticar o bracinho assim. Vou contar ali de uma ponta. Vou botar assim. Vou contar aqui bem mais ou menos de uma ponta a outra, ida e volta. Então, vou dobrar esse lado. E vou até o final, pronto, tem aqui ida e volta. E vou cortar. Esse arame aqui, ele é tão macio que dá pra cortar com a tesoura. Vou deixar de lado. Essas pontinhas eu nunca deixo pra ponta da mão. Eu junto aqui, seguro. Tá dobrado aqui, né? Essa era a outra ponta, tava assim. Essa aqui é a outra ponta dessa mão. Mas eu vou abrir e essa ponta vai encontrar com essa aqui. Desse jeito. Agora,
esse lado vira o braço, esse lado vira o braço. E as duas pontinhas que antes eu estava com medo de deixar aqui na mão, vai ser pro pescoço. Se o seu arame for macio, você enrola com a mão mesmo. Agora, se ele for um pouquinho mais rígido, eu tenho aqui esse alicate, que é uma ferramenta mesmo. E tem até alicate de cortar a unha, não é o de cutícula, de cortar. E é só essa parte aqui para poder girar, para não deixar ponta. E a pontinha eu viro para a parte de dentro. Vou apertar aqui também, essa parte de baixo. Agora, para segurar tudo, eu sempre uso durex. Porque eu quero deixar esse arame aqui da mão um pouco mais grossinho, para que ele não fure a peça, essa parte. Eu acho até que passaria, se você fizesse pressão, poderia passar aqui entre os pontos da mão. Então, eu quero deixar mais grosso, para que isso não aconteça. Então, vou encaixar aqui o durex. Pode ser durex, fita crepe, que você tiver sobrando aí. Passar algumas vezes aqui, para deixar mais gordinho, porque o braço não tem enchimento. E vou voltar até o outro lado, fazendo a mesma coisa. Eu vou até esticar assim. Desse jeito eu também uno as duas partes, porque tá vendo? Eu deixei um arame duplo aqui. Só que se o seu for bem grosso, como eu tinha falado, né? Tem vários tipos de fio diferentes. Então, corta só de uma ponta a outra. Você corta aqui, aqui, né? Deixa as duas pontas aqui pra baixo. Mas você tem que se certificar de que essas pontas não vão furar a peça. Então, você pode colocar uma bolinha de enchimento aqui, de algodão, e passar o durex. Que aí você vai segurar aquela pontinha, não vai ficar machucando. Não corre risco de machucar ninguém. Aí você não precisa fazer um fio duplo se o seu arame for grosso. Pronto. Vou voltar aqui pro meio pra arrumar essa parte de cá de cima. E aqui eu vou passar só pra unir esses dois aqui. Pronto, ficou como um cabide, né? Vou deixar ele aqui no cantinho, ainda dá pra gente fazer mais algumas carreiras antes de encaixar aquele cabide aqui. Próxima carreira eu vou começar fazendo 2 pontos. 1, 2, diminui. Eu vou fazer isso por 4 vezes. Então, continuo contando aqui. 1, 2, diminui. Já é a minha segunda sequência. 1, 2, diminui, é a terceira. E de novo, 1, 2, diminui. Foi a quarta repetição. Agora, eu vou fazer um ponto e uma diminuição por 2 vezes. Um ponto e uma diminuição, foi a primeira. Um ponto e uma diminuição, foi a segunda. Nessa parte da frente, eu vou fazer 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5,
6. A sequência vai ser inversa. Vou começar com uma diminuição e depois um ponto, fazendo por 2 vezes. Então, primeira diminuição. Agora um ponto. Terminei a primeira repetição. Mais uma. Primeira diminuição. Depois um ponto. Terminei a segunda. Por último, eu vou começar também com uma diminuição, mas agora 2 pontos, só que por 4 vezes. Então, aqui, uma diminuição. E 2 pontos. 1, 2. Uma diminuição. E 2 pontos. 1, 2. Essa já foi a minha segunda repetição. De novo, uma diminuição. E 2 pontos. 1, 2. E por último, minha última repetição. Começo com uma diminuição. E agora 2 pontos. 1, 2. Essa carreira teve tanta diminuição, porque a gente tinha antes 50 pontos e a gente passou para 38. Foram 12 diminuições só nessa carreira. Então, para que ficasse simétrico, eu separei desse jeito. Passei o marcador, e agora a gente ainda vai fazer mais 8 diminuições nessa carreira. Eu vou começar já fazendo uma diminuição aqui. E então, vou fazer a sequência de 3 pontos e uma diminuição por 7 vezes. Conto os 3 pontos. 1, 2, 3 e diminui. Assim. Vou fazendo aqui 3 pontos em uma diminuição. Eu acho que nem precisa contar, porque 7 talvez a gente se perca, mas vai dar a última diminuição certinho aqui, bem antes do marcador. Para terminar, a gente vai encaixar um ponto sozinho aqui no marcador, certinho. 3, a minha última diminuição. E aquele ponto sozinho aqui em cima do marcador. Nós temos 30 pontos. Agora, a gente pode ir diminuindo de 6 em 6. Vou fazer, então, a sequência de 3 pontos e uma diminuição de novo, mas agora por 6 vezes. E aí vai dar certinho. A diminuição vai ser bem em cima do marcador. 1, 2, 3, diminui. E aí eu vou contando de 3 e uma diminuição até chegar aqui no final. 3, diminuição. Então, deu certinho aqui no marcador. Se o seu não deu certinho no marcador, é porque tem alguma coisa errada nessa carreira. Então, só desmancha. Aí, refaz, porque precisamos ter agora 24 pontos. Vou encaixar esse cabide aqui, o arame. Não precisa se preocupar de que, olha, tá passando. Não tem problema, o que estiver passando a gente deixa assim alto nessa parte aqui de dentro. Então, encaixa aqui primeiro um. Seu arame, ele precisa ser maleável para conseguir virar, né, fazer os movimentos, então você vai conseguir dobrar ele para encaixar aqui. Ele já encaixou nessa ponta. Já bateu aqui e sobrou esse tantinho. Não tem problema nenhum. A gente vai continuar subindo, fechando mais esse ombro, e aí ele vai sumir. Vai ficar lá pra dentro.
vai colocando enchimento para facilitar. Deixa eu colocar um pouquinho aqui. Já dá pra colocar nessa parte aqui da barriga dela. Os bracinhos não têm enchimento. O máximo que você poderia ter feito é colocar uma bolinha pequena aqui na mão mesmo. Eu nem vejo necessidade. E essa parte aqui desse cabidezinho, ele não atrapalha em nada colocar um enchimento aqui. Ele fica até pra cima. A gente vai encaixando como se não tivesse nada, não. O que pode talvez atrapalhar um pouco é esse fiozinho que a gente uniu os dois braços. Mas é só deixar ele pro canto e passar o enchimento. Não tá nem perto de ser o suficiente ainda, mas pelo menos essa parte aqui já tá um pouco mais durinha. Próxima carreira, eu vou começar com um ponto. Uma diminuição. E agora a sequência é de 2 pontos em uma diminuição por 5 vezes. Então, eu conto os 2 pontos. 1, 2 e a diminuição. Vou fazer 2 pontos e uma diminuição até chegar aqui um antes do marcador. E em cima do marcador eu coloco um ponto sozinho. No final dessa carreira, vamos ter 18 pontos. E aí, vocês repararam? A última foi de 3 pontos, essa agora é de 2. A próxima vai ser 1 ponto. Tá tudo escrito aqui do lado. A gente vai fazer 1 ponto e uma diminuição por 6 vezes. Aí, a gente vai ter 18 pontos. Esses 18 pontos, eu vou subir 7 carreiras, contornando esses 18 pontos. Depois de ter essas 7 carreiras, que geralmente vai ser onde vai encaixar essa parte do seu arame, aí eu volto aqui para mostrar o tanto de enchimento que a gente tem que colocar e o que pode fazer se o seu arame ficar sobrando. Então, terminamos de fechar, inclusive as 7 carreiras aqui. No meu caso, ficou muito lá para baixo, aquela parte do pescoço do arame. Se tivesse passado aqui, você pode cortar, dobrar essa pontinha ali para dentro, porque aqui ainda vai entrar a cabeça. Então, é uma parte muito segura, muito mais segura do que deixar a ponta aqui pra mão. Então, se o seu também ficou escondido, essas 7 carreiras eu acho que são o suficiente para deixar escondido. A gente continua fechando aqui, vou tirar todos os enchimentos que ficaram para não atrapalhar. E agora eu vou fechar com 6 diminuições seguidas. Não tem enchimento ainda no meu pescoço, eu prefiro deixar para colocar no final, para não costurar, pegando esses pelinhos de enchimento. Mas se você não tiver uma ferramenta tão fininha para poder encaixar o enchimento, então já preenche esse pescoço. Eu acho que essa aqui é a 3ª diminuição. Então, 4ª. 5ª e a última, 6ª diminuição. Vou cortar o meu fio. Pode puxar, tirar esse marcador daqui. E agora sim vou colocar enchimento. Vou pegar muito pouquinho, porque o pescoço é muito fininho. E vai ser nesse buraquinho aqui, ó, que eu vou encaixar usando a ponta da tesoura. Então, eu só pinço, sem cortar, e empurro ali pra dentro. Quando que eu sei que ainda precisa de mais enchimento? Quando você aperta a boneca e essa parte fica funda. Então, tá faltando. E quando eu sei que passou, que tem enchimento demais, quando os pontos começarem a abrir. Quando você começar a ver distância entre um ponto e outro, é porque passou. Nessa parte aqui do meu pescoço, dá pra ver que aqui tem alguns pontinhos que já começaram a abrir. Então, quer dizer que aqui já é o começo de que tem muito enchimento. No pescoço, tá tudo muito juntinho, tá vendo? Então, é aqui no pescoço que eu preciso me dedicar mais. Essa parte aqui de trás ficou marcada pelo marcador mesmo. Mas é assim que fica.
os pontinhos bem abertos quando a gente encaixa muito enchimento. Em alguns casos, dependendo da agulha que você estiver usando, se for uma agulha maior, né, como a 2,5, e você estiver fazendo um ponto muito frouxo, às vezes vai até dar pra ver o enchimento. Coloquei aqui, tá bem durinho. Olha que como começou a abrir. Já dá pra ver alguns buraquinhos aqui entre o pescoço. Só que nessa parte do pescoço eu não me importo tanto, porque ela vai ficar coberta. Eu me importaria muito se isso começasse a aparecer pra cá, pra barriga. Aí eu não posso deixar isso acontecer, eu quero que tudo fique muito apertadinho. Vou colocar uma agulha aqui e eu vou fechar esse buraquinho aqui, usando essa alcinha aqui da frente. Com a agulha eu vou pra cima. E agora, pegando também a alcinha da frente, vou pra baixo. E pra cima. Pra baixo. Pra cima. Depois pra baixo. Agora eu seguro aqui e puxo. Fica certinho. Vou encaixar minha agulha bem no meio. E vou sair aqui na parte de trás, onde não tem o zíper. Só assim. Pode puxar. Olha como fica bem certinho essa parte aqui de cima. E vou cortar rente aqui. Aqui não tem nó. Desse jeito que a gente fecha. E esse puxão é o suficiente para manter. Olha o efeito que dá no arame. A gente consegue movimentar os braços, deixando do jeito que a gente quer. E fica. Então, terminamos essa parte aqui completa do corpo. A cabeça vai entrar aqui depois. E olha como é que já tá. Deixar um pouquinho de pescoço, só pra poder mostrar como é que já tá ficando. Vamos pra blusa agora. A blusa vai ser bem simples, eu vou fazer com esse amarelo. Vou começar com um fio aqui na frente, nó corrediço e 25 correntinhas. Vou pular a primeira, na segunda, nessa parte aqui de trás. Vou voltar fazendo ponto baixo. Aqui 24 pontos. A gente basicamente vai fazer aqui um retângulo. E por quantas carreiras você quiser. Pra gente poder fazer essa parte da frente desse cropped da Manuela. Então, eu vou chegar ali até o final, aqui com ponto baixo. Chegando aqui eu faço uma correntinha, viro a peça e volto fazendo os 24 pontos normalmente. Chegando nesse final, uma correntinha e viro a peça, ó. Vou fazer aqui o exemplo de uma correntinha, quando a gente chega no final, vou virar a peça, pula essa correntinha e já encaixa aqui, fazendo ponto baixo, um para cada ponto. E a gente termina fazendo os 24 pontos ali até o final. Ó, só mais um aqui. Chegando no final, vou fazer a mesma coisa. Uma correntinha, vira, pula essa correntinha e em cima do ponto, já faço aqui outro ponto. Tá vendo que fica bem quadradinho essa lateral? Ela fica bem retinha. Aqui, e vai ficar bem retinho do lado de cá também. No caso, pelos 24 pontos, né? A gente tem que fazer até o final. E aí, aqui, a gente vai encaixar assim. E vai juntar essas duas metades aqui atrás. Esse retângulo que vai fazer. Aqui a gente vai pregar com um botão. Então, você pode subir quantas carreiras quiser. Fiz 6 carreiras, dá pra contar aqui de 2 em 2, 2, 4, 6. E agora eu vou fazer o acabamento nessa lateral, no mesmo ponto, nesse último ponto que eu terminei, eu vou encaixar a agulha e vou fazer
mais 2, então serão 3 pontos nesse final, só para essa lateral ficar direitinho, bonito aqui. Três pontos. Em cada um desses buraquinhos eu vou encaixar um ponto. Nesse, nesse, nesse e nesse aqui. Então, vou passar 1, 2, 3 pontos aqui no meio. E nesse último também vou fazer 3 pontos nessa lateral. Para ficar igualzinho esse aqui de baixo, com acabamento bem bonito. Vou fazer 8 pontos. Vou começar com esse que ficou bem escondido aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fazer mais um. E nesse aqui eu subo 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Vou fechar aqui desse jeito, pra gente poder emendar a alcinha aqui atrás. Eu vou ignorar esses 3 pontos da lateral e eu vou contar aqui. 1, 2, 3, vai ser nesse terceiro aqui que eu vou encaixar. Mas dobrado, assim. Ó, guarda que é esse pontinho aqui, vou até deixar um pouquinho frouxo. Retomo minha alcinha e eu encaixo aqui, faço um ponto baixíssimo. E vou voltar fazendo pontos baixíssimos por todos esses pontinhos aqui das correntinhas. Pegando só a alcinha lá de trás para poder fazer pontos baixíssimos para a volta. Chegando aqui embaixo, vou continuar fazendo mais 7 pontos aqui no meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais um. E já subo de novo as 10 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para o acabamento ficar certinho, igualzinho a esse último aqui, eu já vou voltar fazendo aqui os pontos baixíssimos. Vou só fazer mais um, pulo esse primeiro e volto fazendo os pontos baixíssimos. Não prendo ele ainda. Então, foram 11 correntinhas e eu voltei fazendo 10 pontos baixíssimos. Vou fazer ponto baixo até ali no final. São 8. 1, 2, 3, 4. 5. Muita atenção nesse próximo aqui, o sexto. Lembra, a gente colocou 3 aqui da lateral e esse aqui é o terceiro dessa lateral também.
Então, a gente tem que emendar essa pontinha aqui junto. Vou deixar organizado aqui o fio assim pra frente. Eu só tenho a laçada, por enquanto, na agulha. E ele esticado assim, eu vou encaixar naquele pontinho que a gente pulou, logo no primeiro ponto. Feito isso, vou fazer o ponto baixo normalmente. Laço, tira tudo. E vou terminar de fazer os outros 2 pontos. Nesse próximo aqui, que é o último, vou encaixar 3 pontos aqui nessa lateral. 1, 2, 3. Repara que eu também tô levando esse começo, esse fiozinho aqui, assim a gente já arremata. Mais 3 pontos aqui na lateral, um em cada buraquinho. 1, 2, 3. Ainda não cheguei ali no final, tá? Então serão 4 pontos. E nessa outra lateral aqui, eu vou fazer 2. Agora sim, eu cheguei aqui embaixo, eu vou fazer só uma carreira de decoração. E eu vou começar fazendo uma correntinha e no próximo um ponto baixíssimo, não vou mais levar esse fio. Uma correntinha e um baixíssimo. Aqui embaixo vai ficar como um zigue-zague. Ponto baixíssimo, uma correntinha, ponto baixíssimo, uma correntinha, ponto baixíssimo, e aí forma aqui o desenho, só um acabamento nessa parte de baixo. Fica aqui como um zigue-zague mesmo. Esse fiozinho, vou puxar bastante para deixar ele franzido aqui, que aí eu corto. E agora é só esticar e aí o fio volta lá pra dentro. Ó. E continuo fazendo uma correntinha, um baixíssimo. Tô chegando no final. Ponto baixíssimo, uma correntinha, ponto baixíssimo. Nessa lateral aqui, a gente já vai fazer a casa do botão. E no outro, eu ponho o botão. Aqui você pode escolher quantos botões quer colocar, um em cima e um embaixo, ou só um no meio. Então, primeiro separa o seu botão e encaixa aqui para você ver o tamanho que ele tem, comparado com a blusinha. Eu separei 3 botões aqui, tenho esse pequenininho, para mostrar como que ele ficaria, um aqui em cima, outro aqui embaixo, ou um maior, até amarelo, que poderia ficar no meio. Eu prefiro deixar 2 pequenos. Então, vou fazer 2 casinhas de botão. Vou começar já com um ponto baixíssimo. E correntinhas o suficiente para poder abraçar esses botões. Vou testar aqui 5 correntinhas e ver se eles passam. 2, 3, 4, 5. No próximo ponto, faço aqui um ponto baixíssimo. Vou tirar aqui e ver se dentro dessa casinha aqui, esses botões passam. Ó, eu tenho que fazer uma certa força para poder passar, então, ainda não. Melhor 6. E assim você vai testando o tamanho do seu botão também. E 6 correntinhas, e no próximo aqui, um ponto baixíssimo. Vou segurar aqui, que é para não deixar frouxo,
e tentar passar esse botão aqui dentro. Ó, com 6 ele passou. Com 7 ficaria muito frouxo. Então, vou deixar com 6 mesmo. Já prendi essa casinha aqui. Vou fazer mais 3. 3 pontos baixíssimos. Esse primeiro aqui que eu prendi, essa primeira casa já conta. Então, 1, 2, 3. Vou subir mais 6 correntinhas, agora que eu descobri quantas são. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No próximo ponto, vou fazer aqui um baixíssimo e só mais um para finalizar. Agora sim, eu corto aqui o meu fio. Pode puxar. Vou colocar numa agulha pra gente poder fazer o arremate. Ó, vou pular a primeira casinha, na segunda eu vou levar lá pra trás. Volto no que eu tava passando com a agulha pelo meio do ponto e pegando o ponto baixo aqui atrás também. Desse jeito, ficou super discreto. E aqui eu vou abrir esses fios. Vou separar 3 para um canto, 2 para o outro. Vou passar por dentro de alguma alcinha, só para poder separar. E faço aqui 2 nós. 1, 2. E corta a rede. Esse nozinho vai ficar para a parte de trás. E agora a gente precisa juntar os botões. Para isso, a primeira coisa é achar uma agulha que o fundo dela passe pelos botões. Essa aqui não chega nem perto de passar. Então, tem que achar uma agulha mais fininha. Achei a agulha. Essa aqui é bem maior. E já fiz esse primeiro botão, vou fazer aqui pro segundo. Eu sempre prendo os botões nas peças em amigurumi do mesmo jeito. Vou encaixar de baixo para cima. Deixo o fio para poder amarrar aqui. E agora eu tenho que escolher se eu faço um ao lado do outro ou se eu faço um X. Aqui, ó, como que fica um do lado do outro. Eu gostei desse jeito. Então, vou passar para cima. No botãozinho, no buraquinho de cima, né? Lá pra trás, passo aqui pra frente, lá pra trás de novo. Os 2 fios têm que estar na parte de trás. Ó como que fica. Vou tirar. Vou até diminuir aqui pra facilitar na hora de juntar ali os botões. Agora, do outro lado, ó, do outro lado da blusinha. Vou mirar onde que fica mais ou menos aqui o meio. Eu lembro que tem 3 baixíssimos aqui. Então, preciso deixar a mesma distância do outro lado. Vou encaixar minha agulha de crochê nessa alcinha. Posicionar o botão assim. E vou puxar esse primeiro fio. É pra parte de trás, tá? Já tava puxando errado. Posicionar a agulha assim, ó. E eu levo os fios pra trás. Vou pular um ponto. Aqui, ó. Não vou puxar pelo mesmo, é no próximo. E eu puxo o segundo fio. Aqui, ó. Não é um pontinho de distância, né? É um do lado do outro, não é no mesmo. E tá na parte de trás. Certo? Aqui o acabamento na frente. E aqui é só fazer 2 nós. 1, 2 e corta a rede. Você pode pregar esse botão do jeito que preferir.
É que eu sempre faço desse jeito. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou pular um pontinho, agora sim, é pular um pontinho de distância. Com a agulha de cima para baixo, eu passo aqui por esse primeiro ponto. Levo um dos fios lá para trás. No próximo, puxo aqui o segundo. Sobrou um pontinho ali no final. E aqui também tinha um pontinho. Aqui em cima. Vê se fica interessante. Assim, se tá proporcional. Aqui. Antes de você juntar. O primeiro era mais na ponta mesmo. Esse primeiro vai ser aqui mais na ponta. Eu acho que esse aqui eu deveria levar um pouco mais pra lá. Então, aqui no meu caso, eu vou deixar 2 pontos de distância entre um botão e outro. Aqui os 2 pontinhos. Esse e esse aqui. E eu encaixei um fio nesse e nesse último. Agora sim. Faço 1. 2 nós. Corta a rente. E temos aqui uma blusinha bem simples. Um cropped. Vou trazer aqui o corpinho pra gente poder prender. Começamos pelas mãos. Poder passar aqui. Ó. Mostra um pouquinho de barriga, mas não é muita coisa não. E aqui atrás, passar agora de verdade, né, os botões pelas casinhas. Prendi aqui atrás. Arrumar aqui as alcinhas mais pra cima. Vamos fazer um cinto. Pra cá, a gente não terminou o detalhe desse short. Vou usar um marrom escuro. Vou começar aqui com um nó corrediço. E agora eu vou fazer correntinhas o suficiente para poder dar a volta aqui na cintura e ainda sobrar um pouquinho. São 32 correntinhas. Na verdade, 33, porque eu preciso fazer mais uma para poder virar. Vou pular essa primeira, vou voltar fazendo pontos baixíssimos, assim como a gente fez pra manguinha. Na verdade, pra alcinha aqui da blusa, pra poder ficar fininho esse cinto. Agora eu vou voltar fazendo os 32 pontos baixíssimos. Um pra cada alcinha, eu tô pegando só a alça lá de trás. Acaba já ficando o arremate nessa ponta aqui. Já tá arrematado. E quando a gente chegar ali no final, eu vou usar os 2 fios que já estão juntinhos para poder arrematar também. Último ponto. Vou cortar. Pode puxar o fio da agulha. E aqui eu já faço 2 nós. Ficou uma minhoquinha. Não vou apertar muito para não tirar o formato. 2. Agora eu vou cortar o mais rente que eu conseguir. Pronto. E esse aqui é o cinto. Precisamos do mesmo fio do short numa agulha para poder prender esse cinto. Vou mostrar como é que vai ser. Geralmente, quando a gente passa o cinto na gente, a gente vai encaixando aqui, né? A gente vai de frente, vai encaixando e ele acaba dando a volta inteira aqui. E depois a gente prende esse comecinho aqui, né? Na própria fivela do cinto. Como é muito difícil de achar uma pecinha pequena para fazer essa fivela, eu vou deixar sem isso. A gente vai bordar uma fivelinha
aqui. E eu vou deixar uma pontinha de cinto assim pra fora. Então, esse lado mais bonitinho eu vou deixar pra cá, pro cinto ficar caidinho desse jeito. Eu vou girar com o melhor lado assim. E a gente borda uma fivelinha aqui com o fio de bordar mesmo. Então, já de começo, eu vou prender aqui com um alfinete, pra marcar que vai ser aqui. Botar pra baixo pra não me furar. Essa parte aqui, a gente vai passar um pouquinho, vai fazer uma curva pra poder subir. Pronto. E agora a gente começa a trabalhar com o fio aqui na agulha. Eu vou começar aqui na parte da frente, já aqui, assim mesmo, depois a gente já consegue arrematar. E aqui eu vou passar o fio dessa parte até essa aqui, só fazendo 2 linhas, que é como se fosse aquela parte mesmo que prende o cinto, ó. Vou sair com a agulha aqui. Deixar um pouquinho para poder amarrar depois. E aí eu vou passar assim na frente. Sem pegar o cinto. Tentar mesmo fazer uma parte reta. Sair aqui no mesmo lugar. Você pode passar 1 ou 2 vezes, faz como preferir. Olha, eu vou passar a primeira. Mantenho o cinto no lugar. Assim. É isso. E você pode passar 1 ou 2 vezes. 2 pode ser interessante. Daqui eu já vou passar pra lateral. Vai ser basicamente só um pouquinho em cada. O cinto ele vai ficar quase solto. Quando a gente for fazer o bordado, a gente vai acabar prendendo também. E preciso prender esse começo aqui. Vou passar a segunda vez que levantar esse braço. Vou passar já pra cá. Pra poder fazer um outro. Aqui perto desse alfinete. Sair nessa mesma fileira aqui em cima. Ó que bonitinho. Vou fazer a mesma coisa. Eu quero mostrar, só que tá com muita sombra. Já dei toda a volta, até tirei os alfinetes todos. Olha como é que fica bonitinho. E aqui vai ser o segredo pra gente poder prender, conseguir prender essa parte do cinto. Aqui, tô na última volta.
Eu vou tentar sair bem aqui no meio. Aqui, vou pegar um pontinho, basicamente esse último ponto aqui do cinto, assim, e levar ele lá pra trás. Encaixei aqui, agora eu vou voltar por cima mesmo, cruzando aqui, vou sair lá no começo, aqui. Passando assim pro comecinho. Aqui, esse cinto eu vou passar um pouquinho de cola e vou colar aqui. E esse final já posso até fazer 2 nós. Um. 2. Corta a rente. E empurro o nozinho ali pra dentro. Vou pegar a cola aqui. Ó, botei só uma gotinha de cola. Vou espalhar aqui com a agulha. Essa gotinha de cola vai ser para esse finalzinho aqui. E para esse comecinho aqui do cinto. Opa! Vou prender com o alfinete até esperar secar. Prender aqui. Essa parte aqui. Isso vai ficar solto mesmo. Só prendi isso aqui. Au! Achei outra ponta. Enquanto isso, eu vou separando o fio para poder bordar a fivela aqui. Achei esse fio marrom... Não, esse fio douradinho aqui, na verdade ele é amarelo, quase laranja. Eu acho que é o que mais chega perto de um dourado. Poderia ser dourado ou prateado, se você tiver um branco bem branquinho, brilhoso. Vai funcionar também. Bom, se você não tiver fios de bordar, escolhe preto ou branco, que vai ficar interessante. De preferência branco, né? Pra fazer um quadrado aqui, que o preto não vai nem aparecer. Então, vou começar aqui na frente, que aí a gente já faz o mesmo esquema, faz os 2 nós e empurra e já fica arrematado. Então, vou passar a agulha aqui pra parte de cima. Ainda não tá 100% a cola, não tá completamente seca. Vou deixar um pouquinho pra poder rematar. E aqui eu vou fazer só um quadradinho mesmo. Vou pegar o cinto aqui. É um pouco maior, na verdade. Se for daquele tamanho, não vai nem aparecer. Pronto. Aqui eu só vou fazer um quadrado. Sair aqui mais embaixo, que pode ser um pouco mais fácil para eu conseguir fazer esse bordado. Agora eu vou voltar aqui pra cima. E sair ali no mesmo lugar que eu comecei.
Ó, só um quadradinho. Bem simples. Só pra dizer que existe alguma fivela ali. Se não quiser, nem põe nada. E corta a rente. E empurra o nozinho. Pronto. Ó, bonitinho essa parte. Agora, pra unir a cabeça, aqui eu peguei o mesmo fio do cabelo. Tem que ser da mesma cor do cabelo. Vou passar primeiro numa agulha grande, porque eu vou cruzar toda a cabeça. Se você ficar com a agulha pequenininha, como essa pequenininha aqui, eu vou ter que fazer muita força. Porque eu vou encaixar ela aqui em cima e até encontrar aqui, como é que eu vou pegar? Aí eu vou ter que fazer força pra apertar, achatar a cabeça, e isso pode acabar deformando um pouquinho do que a gente já trabalhou aqui pra fazer. Então, se você tiver uma agulha grande, facilita. Se não tiver, então pede ajuda pro alicate. Daí, quando ele achar a pontinha aqui, você puxa a pontinha da agulha. Se ainda assim não for possível, então só aperta, que aí você acha a agulha aqui. Mas eu vou assim, que é bem mais confortável. Passei aqui, ó, no anel mágico, aqui em cima. Vou deixar o suficiente só pra conseguir amarrar. Agora, com o corpo, vou encaixar pulando 2 carreiras aqui. Que é pra deixar um mínimo de pescocinho pra ela. Passei lá pro outro lado. Essa minha agulha é um pouco grossa, então tem sempre dificuldade de fazer isso. E agora eu vou encaixar no mesmo buraquinho aqui da cabeça. E eu vou sair um pouco distante. Na verdade, um pontinho só de distância de onde eu entrei. Onde eu entrei e a ponta da agulha aqui. Deixa eu passar. Tá vendo? Um pontinho de distância. Vou tarrachar a cabeça aqui. No pescoço. Cuida pra deixar um mínimo de pescoço pra ela, tadinho. E agora, seguro os 2 fios aqui. A posição da minha mão, eu seguro só a cabeça, deixo o corpinho flutuando. E eu vou puxar esses fios até o corpinho começar a subir. Tá, agora ele começou a subir, então eu sei que tá o suficiente. Aqui em cima, vou fazer não aperta, não pode apertar, senão vai afundar. 2 nós e ainda não corta também. Isso aqui eu vou encaixar na agulha de volta, porque eu não quero meu nozinho aparecendo. E eu tô pra parte de cima, tá vendo? Não pode aparecer. Então, eu vou escolher um desses pontos pra encaixar a minha agulha de volta. E eu vou sair em qualquer outro lugar. Aqui na parte de trás, por exemplo. Pronto. Agora é só puxar esse fio que esse nozinho aqui vai entrar. Ó. Ó que bonitinho. Ficou enchimento aqui, mas aí a gente tira com a mão. Pra parecer o mínimo possível. E corto. Corto rente. E empurro esse nozinho ali pra dentro. Pra terminar, só mais um pouquinho de blush. Primeiro, no joelhinho. O que a gente pode fazer também é aqui na mão, nessa curvinha aqui, um pouquinho nessa outra, e agora no rosto. Passo até no nariz. Então,
Essa aqui é a Manuela, bem parque, bem verão. Os bracinhos articulados.